É um caso de amor que se tornou mortal, mas os detalhes dessa história são ainda piores por causa do que o assassino fez em seguida. Ele não só matou a garota que dizia amar e o cachorro dela, mas depois ainda fez uma ligação assustadora por FaceTime. E você não vai acreditar quem estava do outro lado, vendo o que ele acabara de fazer. Este é o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chrissy Stewart. Tirar uma vida raramente faz sentido, seja qual for o motivo ou desculpa. No caso de hoje, do Arizona, um homem matou a namorada e o cachorro dela. E o que fez depois é de arrepiar. Esta é Hannah Rogers. Ela tinha 30 anos. A família afirma que ela era bonita, inteligente, engraçada e iluminava o ambiente com um sorriso. Você pode ver essa personalidade nesta foto. Isso foi no casamento da irmã dela, em 2023, e esta é uma foto dela com o acompanhante dela nesse casamento. O nome dele era Tatum Dorfman, mas o chamavam de Tate. Ela usou essa foto de perfil em 29 de novembro de 2023. O comentário mais curtido nessa foto foi do namorado dela, que disse: "Eu amo essa foto, meu lindo amor." Hannah Rogers respondeu dizendo: "Obrigada por me amar, amor." Ele disse, abre aspas, "Você não precisa me agradecer, amor. Você merece ser amada." Antes de falar sobre julho do ano que vem, vou comentar sobre esse namorado amoroso. Essa ainda é a foto de perfil dele hoje com Hannah Rogers. Também sabemos que Tate é pai. Ele tem várias fotos com crianças e está sempre com um grande sorriso no rosto. Ao analisar o que ocorreu na casa que ele dividia com Rogers, perto de Tucson, Arizona, tudo fica ainda mais confuso. Data: 28 de julho de 2024. Foi por volta das 10h30 daquela noite que a polícia foi chamada à casa do casal, na West Mosquito Drive. É uma comunidade murada com casas geminadas. O motivo pelo qual perceberam algo errado nessa casa é horrível e chocante, assim como o que encontraram lá. Hannah Rogers, a namorada divertida e carinhosa, foi morta com um tiro na cabeça. Além dela, o cachorro também foi morto. Quem atirou foi o mesmo homem que, menos de um ano antes, disse a Hannah Rogers que ela merecia ser amada. Ao que ela respondeu dizendo: "Eu sou muito sortuda." O que aconteceu depois dos disparos está longe de ser remorso. Dorfman fez uma ligação pelo FaceTime e essa ligação foi para sua ex-namorada. Segundo a K-Gun televisão, ao fazer a ligação no FaceTime, Dorfman estava deitado com Rogers, a garota que ele tinha acabado de matar. Havia sangue ao redor da cabeça dela. Além de se gabar para sua ex-namorada sobre o que acabou de fazer com sua atual namorada, ele também teria dito, abre aspas, "Eu matei ela. Fui eu." A ex-namorada tirou um print dessa ligação. Ela entrou em contato com a polícia e eles foram até a casa. Quando chegaram, precisaram de uma equipe da Special Weapons and Tactics para prender Dorfman. Ele ficou horas trancado em casa, mas depois se rendeu ao sistema de justiça criminal. Ele tinha sangue no rosto e nas mãos, e uma arma de fogo foi encontrada. Ele disse à polícia que foi o autor. Não se sabe por que Dorfman agiu assim. Segundo a polícia, havia muitos apetrechos para drogas e álcool na casa. Aqui está uma imagem de Dorfman em uma audiência no tribunal, segundo a KOLD televisão. Homem de 30 anos foi julgado por homicídio em segundo grau e contravenção por crueldade animal ao matar o cachorro. Em 4 de setembro, Dorfman foi considerado culpado e sentenciado nesta semana. Um tribunal do condado de Pima, no Arizona, determinou que ele ficará 16 anos na prisão. Agora, se isso parece uma pena leve para esse crime, aqui está o motivo. Segundo a KOLD televisão, promotores disseram ao juiz no tribunal que lamentam não ter incluído fatores agravantes neste caso. E o juiz disse que, como esses fatores não foram incluídos, a pena máxima que Dorfman poderia receber era de 16 anos. Dorfman recebeu crédito pelo tempo já cumprido por crueldade contra animais. A defesa de Dorfman pediu 10 anos de prisão para que ele pudesse sustentar os filhos. No tribunal, condenado por assassinar sua namorada e ligar para sua ex para se gabar disso, pelo FaceTime, a emissora local disse que Dorfman se dirigiu ao tribunal e disse a seguinte frase: "Eu não sou um assassino. Eu não sou um homicida." Ninguém sabe como reagiria a menos que estivesse em uma situação como essa.
se isso acontecesse com um dos seus familiares. A família Rogers não age como muitos de nós achamos que faríamos em seu lugar. A cunhada de Rogers disse que perdoou Dorfman pelo que ele fez. Ela disse que ele cometeu um erro e que sua irmã não gostaria que a família vivesse com o peso de não conseguir perdoar o assassino dela. Existe uma vaquinha online para Hannah que já arrecadou mais de 11 mil dólares. O assassino dela deixará a prisão aos 40 anos, se cumprir toda a sentença. Agora, para comentar o caso, está conosco Joe Tamburino, advogado criminal. É sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. Eu admito que, nesse caso, estamos recebendo poucas informações de dentro do tribunal sobre como esse julgamento aconteceu. Eles proibiram câmeras no tribunal para esse caso, mas achei interessante. Na reportagem, disseram que os promotores admitiram na sentença que deveriam ter incluído fatores agravantes. Um promotor admitir erro é algo raro de se ver. Mas quais seriam esses fatores agravantes, nesse caso, que eles poderiam ter incluído? Quase todos os estados, e obrigado por me receber, Chris, têm o que chamam de fatores agravantes. E eles são praticamente os mesmos. No Arizona, são coisas como usar uma arma letal, causar grande dano corporal ou morte, que sabemos que aconteceu aqui. Mas mais especificamente, trata-se de saber se você cometeu o crime de uma forma hedionda, de algum modo cruel. E eu imagino que isso se aplica ao caso do Sr. Dorfman, porque ele não apenas atirou na cabeça da Sra. Rogers, mas depois, sem motivo algum, atirou no cachorro. E depois disso, ele se gabou disso para sua ex-namorada, que acabou ligando para a polícia, obviamente. Então, sabe, eu acho que fatores agravantes teriam se aplicado. Acho positivo o promotor admitir o erro e dizer que deveriam ter agido diferente. Quando alguém que você conhece, para quem está de fora, quando você fala em adicionar um fator agravante, qual é o processo para fazer isso em um caso? Para garantir que isso fique registrado, que você acredita nesses diferentes fatores, como por exemplo, acho que o que estou tentando perguntar é quanto trabalho teria sido realmente fazer isso em um caso de assassinato? Não muito, porque desde 2004, com o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos da América Blakely versus Washington, o que a Suprema Corte disse foi: olha, se você, o promotor, o Estado, vai adicionar tempo extra à sentença de um réu, tempo que ele normalmente não receberia de acordo com a lei estadual, o estatuto estadual, você tem que provar esses fatores além de qualquer dúvida razoável. Você precisa provar que a pessoa é culpada além de qualquer dúvida razoável e também demonstrar fatores agravantes, como crueldade ou atos hediondos. No entanto, isso realmente não é muito trabalho extra, porque você já vai a julgamento com júri para processar essa pessoa. Então, tudo o que você precisa fazer é provar mais alguns, talvez até só mais um elemento do crime para o júri. Agora, o júri aqui não teve problema em considerar o Sr. Dorfman culpado. Eu imagino que se eles também tivessem que decidir se, além de qualquer dúvida razoável, ele usou algum tipo de crueldade ou atos hediondos, provavelmente teriam concluído isso também. Uma coisa que me chamou a atenção antes de chegarmos às outras partes disso, quero dizer, ele admitiu que fez isso. Ele liga para a ex-namorada dele, ela faz uma chamada de vídeo, tira capturas de tela do que ocorre e liga para a polícia, o que conta como ponto positivo para ela. Havia uma frase no comunicado, dizendo que foram encontradas drogas na casa, apetrechos para uso de drogas e uma grande quantidade de álcool. Se ele estava sob efeito de alguma substância, isso pode ter influenciado e tornado o caso de segundo grau. Talvez tenha passado por um momento ruim, só estou sugerindo ideias. Por exemplo, se ele estivesse sob efeito de droga e teve alucinações, poderia ter feito isso. Ele liga para a ex-namorada. Isso pode ser usado como defesa nesse caso? Não por si só. Isso poderia ser uma defesa parcial do que chamamos de intenção específica. Por exemplo, existem as defesas afirmativas, sendo a mais comum a legítima defesa. Então você, como réu, pode dizer: vou avisar o governo que estou levantando a defesa de legítima defesa. Ou seja, eu concordo que a vítima foi ferida, mas eu fiz isso em legítima defesa. Você precisa apresentar algum tipo de evidência para demonstrar isso. O mesmo ocorre com álcool ou drogas, mas isso geralmente se aplica a crimes de intenção específica.
Então você poderia tentar dizer que minha intoxicação voluntária afetou minha capacidade de especificamente ter a intenção de causar a morte. Certo, mas isso precisa ser o que chamam de alegado, ou seja, você tem que informar isso ao tribunal e ao promotor. Não creio que isso tenha sido feito neste caso, pois se tivesse ocorrido, teríamos sido informados por alguma instrução ao júri, veredito, etc. Isso parece pequeno. Não nego a importância dos cachorros. Só quero deixar claro isso. Mas ele só recebeu uma contravenção por uma acusação de crueldade contra animais relacionada a atirar e matar um animal. Isso é comum normalmente quando alguém faz algo assim, ao invés de receber uma acusação mais séria. Sim, geralmente é compatível. O único tipo de acusação de crueldade contra animais que eu vi chegar ao nível de crime é quando você intencionalmente mata um animal que tem um certo caráter ou tipo específico. Vou te dar um exemplo. Você mata um cão policial. Sim, em alguns estados isso pode ser crime. Você mata um cão de assistência, sabe? Por exemplo, digamos que a vítima é cega e está usando um cão-guia, algo assim. Mas normalmente matar um cachorro, um gato, seja o que for, isso é uma contravenção. Ele vai pegar 16 anos, que era o máximo, segundo o juiz, sem os agravantes. Então, ele atira e mata alguém, acerta a cabeça da pessoa e atira no cachorro dela. Sei que os fatores agravantes não foram considerados, mas ele sairá da prisão com pouco mais de 40 anos, o que parece ótimo para ele, considerando o que fez. Para isso, ser o máximo, considerando a ausência de agravantes, um homicídio de segundo grau, e sei que varia, conforme o estado, como isso se compara a outros estados. Quanto tempo ele poderia receber pelo que fez? Está um pouco abaixo da média. Na maioria dos estados seria homicídio de segundo grau. Ou seja, é um assassinato intencional, mas não premeditado. E a pessoa, supondo, não tem antecedentes, nenhum crime anterior. Ou seja, normalmente essas penas ficam na faixa de 20 a 25 anos. No entanto, não sabemos as gradações de homicídio em segundo grau no Arizona. Em vários estados há homicídio em segundo grau, que é mais brando, porque é considerado homicídio qualificado, ou seja, assassinato cometido durante outro crime. Esses costumam ser menores que, por exemplo, homicídio doloso em segundo grau. Então você realmente teria que entrar nos detalhes para saber do que se tratava esse segundo grau em particular. E então, a defesa dele tentou. A proposta deles foi dar a ele 10 anos de prisão. Ele é pai e, pelo que vemos, tem vários filhos. E se ele pegar esses 10 anos, isso permite que ele saia quando estiver com uns 40 anos, e aí ele pode sustentar os filhos dele. Até onde esse argumento costuma ir em crimes violentos como esse? Quase nunca vai adiante. Esse argumento geralmente tem força, aí você sabe, né, em muitos casos com razão, em casos de drogas, em crimes contra o patrimônio, em crimes financeiros. Claro, mas quando alguém está gravemente ferido, morto ou foi estuprado. Não, esse argumento realmente não faz sentido. Basicamente, você diz ao juiz, ele é um homem de família, tem filhos, então deve ser solto em 10 anos pelo assassinato. Bem, isso não faz sentido, porque qualquer pessoa que seja um homem de família, que tenha filhos, que queira cuidar dos filhos, não atiraria na cabeça de alguém. Então ele, no tribunal, supostamente disse: "Eu não sou um assassino, eu não sou um homicida", mas ele é. Ele foi considerado culpado de homicídio em segundo grau. Sei que essa era a pena máxima que ele poderia receber, considerando sua condenação e todas as circunstâncias do caso. Mas quando se trata de uma declaração de impacto assim no tribunal, onde você tem um suspeito que não admite culpa, ele não pede desculpas. Ele diz: "Não sou assassino nem homicida". Que tipo de impacto isso pode ter naquele dia, naquela sala de audiência, na decisão de um juiz? Um impacto negativo para o réu. Pense desta forma. Você enfrenta 16 anos, mas seu advogado pede 10. Então isso significa que o juiz tem que te dar 6 anos a menos para concordar com o seu advogado de defesa. Então, o que você faria numa situação dessas? Normalmente diria: estou extremamente arrependido. Eu realmente fiz isso, sou culpado, não sei por que fiz isso. Nós passamos por um julgamento e eu percebi que sim, eu fiz tudo isso e estou extremamente arrependido. Não sei como compensar isso. Você dá ao juiz pelo menos alguma coisa para que talvez haja uma chance de pegar menos tempo.
No entanto, se um júri decidiu que você é culpado, ou seja, que o júri concluiu que você de fato matou essa pessoa intencionalmente, falar ao juiz que não sou assassino, ou seja, dizer não fiz isso após o júri decidir o contrário. Não, isso não terá peso para o juiz e ainda pode te prejudicar. Já estive no tribunal para veredictos na minha carreira, assim como você, além de audiências de fiança. Acho interessante ouvir essas declarações de impacto, que podem ser emocionantes. E em alguns casos, quero dizer, essas audiências podem durar horas. E então, chega aquele momento em que o juiz parece que em 30 segundos está olhando os papéis dele. Após horas de depoimentos, às vezes o juiz só diz: "Eu decido", sabe? Como numa audiência de fiança, se você vai receber fiança ou não. Ou em um caso como este, eu vou te dar 16 anos de prisão. Como um juiz chega a essa conclusão, quero dizer, eles já entram na sala já tendo decidido o que vai acontecer? Eu sempre acho interessante, nesse período de tempo, como eles conseguem chegar a essa decisão tão rapidamente. Depois, em alguns casos, de depoimentos muito emocionais e longos, quando se trata das declarações de impacto. Acredito, após 36 anos e dezenas de milhares de idas ao tribunal, que os juízes geralmente já decidiram a sentença antes mesmo de entrar na sala de audiência. Sim, eles vão considerar o que é dito no tribunal. Veja quanto tempo durou a audiência de sentença do Pedidi. Isso foi há poucas semanas. Mas na maioria das vezes, os juízes já têm uma boa ideia de como vão sentenciar a pessoa. Por isso, do ponto de vista da defesa, você quer entregar suas informações, seus argumentos, seu memorando jurídico, suas cartas de apoio, suas avaliações psicológicas, todas essas informações ao juiz semanas antes da sentença. Por quê? Porque quando esse juiz, algumas semanas, talvez um mês antes da sentença, está pensando em como vai sentenciar seu cliente, você quer garantir que seus materiais estejam na frente dele. É nesse momento que eles vão ter a parte mais impactante de todo o processo. Ao invés de apenas esperar a sentença e argumentar no tribunal, tem um impacto maior se você passar essa informação para o juiz logo no início. No caso da família de Hannah Rogers, não consigo imaginar o que estão passando. Não consigo imaginar o que faria ou sentiria no lugar deles. É fácil dizer que jamais perdoaria alguém como Dorfman pelo que fez com Rogers e seu cachorro naquela casa. Mas, para o crédito deles, no tribunal, a cunhada dela disse que perdoa Dorfman. Ela adotou a postura de que isso tira um peso das costas dela. Ele ainda pegou a pena máxima. Mas nesses casos em que você vê a família da vítima oferecendo perdão, que tipo de impacto você já viu isso ter na sentença de alguém considerado culpado de um crime terrível? Em casos de assassinato ou pena de morte, o impacto na sentença é pequeno. Em outros casos, como furtos, agressões, roubos, coisas desse tipo. Claro, quero dizer, se você tem uma vítima que chega e diz: sim, essa pessoa me roubou na rua, mas eu já o perdoei. Entendo a situação pessoal dele, talvez financeira. Eu não acho que foi absolutamente a coisa certa a se fazer. No entanto, eu já superei isso. Acho que algo nessas áreas terá um impacto. Mas quando se trata de um caso de morte, mesmo que a família da vítima, mesmo que eles encontrem graça em perdoar, sabe, o réu, acho que o juiz fica feliz pela família da vítima por eles terem encontrado paz. Você sempre quer que a vítima e a família da vítima encontrem paz em algum momento desse processo. Mas em casos de morte, isso realmente afeta o juiz? Não muito. E então, eu simplesmente, sabe, você lê essa história pela primeira vez. Tenho certeza de que, após tantos anos como advogado criminal, poucas coisas ainda te chocam. Mas pensar que ele ligaria para a ex pelo FaceTime só para se gabar. Como você reagiu ao ler essa história pela primeira vez e ver o que Dorfman fez naquela noite na casa? Não fiquei surpreso. Aqui está o motivo. Parece que na sociedade, pelo menos nos últimos 5 a 10 anos, as pessoas não conseguem se controlar nas redes sociais, nas mensagens de texto, no Instagram, seja lá o que for. Quero dizer, já me deparei com tantos casos em que um promotor facilmente vasculha as redes sociais e encontra fotos do seu cliente segurando uma arma, fazendo poses de gangue, segurando uma arma ao lado de um monte de dinheiro,
ou segurando algumas armas ao lado de um material que parece ser droga, e isso está nas redes sociais, ou em mensagens de texto para alguém, ou em algum outro tipo de plataforma. Eu realmente não sei por que as pessoas fazem isso, mas é bastante comum. Deve ser um momento complicado, como advogado de defesa criminal, quando você está fazendo sua própria pesquisa sobre um cliente. E aí você vê a foto com a arma e as drogas. Isso deve ser um dia difícil. É devastador às vezes, porque você pode ter um caso em que o cliente foi condenado por um crime, digamos, anos atrás, e ele não pode ter uma arma de fogo ou qualquer tipo de arma, e agora ele está sendo acusado de posse de arma por um condenado. Mas você tem um bom caso, talvez tenha um bom argumento, talvez tenha uma questão sobre a busca, seja lá o que for. Mas então, de repente, o promotor encontra nas redes sociais, com uma breve investigação, que seu cliente aparece em fotos com essa mesma arma, fazendo várias coisas com os amigos, seja lá o que for. Sim, essa informação é devastadora. Mas, Cris, eu não sei por que na sociedade de hoje isso acontece com tanta frequência, mas é comum. E quero dizer, do lado de quem cobre esses casos, quero dizer, você vê o tempo todo que existem histórias assim que acontecem. Essa aqui é simplesmente incrivelmente triste. Quando você pensa na vida de uma mulher interrompida por alguém que vai acabar na cadeia. Às vezes achamos que 16 anos não é muito, mas é bastante tempo longe das ruas. Joe Tamburino, advogado de defesa criminal, sempre bom tê-lo aqui no Law and Crime. Obrigado por falar sobre essa história comigo. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo para o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.